Sonora é música no seu computador, celular e MP3 player quando e onde você quiser. Assine o Sonora e baixe mais de 1 milhão de músicas grátis. Isso mesmo, mais de 1 milhão de músicas de graça para você ouvir, baixar e compartilhar a toda hora. Ligue agora 0800 777 7777 e entre para o Sonora. Sonora, música como você sempre quis. O que move a gente é investir no crescimento do Rio Grande. O crescimento do campo, da agricultura, da pecuária. O crescimento das cidades, na capital e no interior. O crescimento da indústria, a inovação, a tecnologia. O crescimento das empresas, seja qual for o tamanho. Quando a gente investe no crescimento, o Brasil cresce e o Rio Grande cresce mais. Banrisul, evoluindo sempre com você. Começou a promoção Vale Mais. A cada R$50 em compras, você concorre a 5 mil em vales compras. Isso mesmo, você pode levar para casa tudo aquilo que você sempre sonhou. São 50 prêmios e 50 chances de ganhar. Pode acreditar. Vale Mais. Sua comprinha pode virar um comprão. Pra mim, economizar é comprar bem quentinho. Oba! Bem felpuda. Bem moderna. Bem docinha. Pra mim, economizar é comprar bem saboroso, bem confortável, Bem fofinha. bem madura. Economizar é comprar Bem, pô. Panvel, você sempre bem. Olá, este é o Jornal do Consumidor desta semana, um oferecimento de Cindy Lojas Porto Alegre. Quem tem loja, tem a gente. Quilômetros de vantagens Ipiranga. Troque seus quilômetros por desconto no ingresso do futebol. E Panvel Farmácias, você sempre bem. Eu sou a jornalista Renata Appel e o programa desta semana inicia com o evento da Unimed RS, Café da Manhã com Política. O convidado, Dr. Jair Soares, palestrou sobre o tema A Política e a Gestão Pública na área da saúde. Na sequência, Café com Lojistas. O encontro contou com a palestra do professor, consultor e diretor do MBA da SPM Sul, Genaro Galli, que ensinou como construir marcas fortes no varejo. No segundo bloco, a ANAP debate envelhecimento populacional em Porto Alegre e discute alternativas de como lidar com um número cada vez maior de idosos. Entrevistamos especialistas do setor no Centro de Eventos do Sheraton. O Jornal do Consumidor está começando. A Unimed RS promoveu o evento Café da Manhã com Política, tendo como convidado o Dr. Jair Soares. O político e profissional da área da saúde palestrou sobre o tema A Política e a Gestão Pública na área da saúde. Jair Soares vai falar sobre saúde pública. Como é que vai ser esse talk show? A participação das pessoas interagindo e as suas explanações. Vou contar uma história de 40 anos atrás, quando uma equipe, durante 16 anos, no Rio Grande do Sul, deu o maior exemplo de como se faz saúde pública, controlando
as doenças transmissíveis, como a paralisia infantil, a difteria, o tétano, a coqueluche, o sarampo, a rubéola, a cachumba, a meningite meningocócica, a tuberculose, e erradicando uma das doenças que mais marcavam e matavam, que é a varíola. Foi o primeiro estado brasileiro, na década de 70, que conseguiu erradicar a varíola. E é claro, eu estou no meio de médicos, vai ser fácil explicar a eles, mas para aqueles que não são da área da saúde, é preciso que eles tenham conhecimento que uma doença, para ser considerada erradicada, é preciso que não haja, durante 5 anos, nenhum caso. E foi o que aconteceu no Rio Grande do Sul. E nós chamamos muito a atenção também das autoridades federais da área de saúde. Naquela época, fazia 16 anos que um ministro da saúde não vinha ao Rio Grande do Sul. E, de repente, o Estado começou a despontar com programas que fugiam da regra nacional, como a multivacinação. No mesmo dia se vacinava contra todas as doenças para as quais haviam vacinas, agentes imunizantes disponíveis. E o ministro da Saúde, então, Paulo de Almeida Machado, veio ao Rio Grande do Sul para verificar. E, claro, ficou muito alegre, porque aqui ele conseguiu ver coisas que nem o Ministério da Saúde estava fazendo. O senhor tem uma larga experiência política. Este evento da Unimed RS junta saúde com política, o café com política. Qual é a relação entre essas duas áreas, entre esses dois campos? Muito forte, com certeza. Bom, na verdade, algumas pessoas mal informadas, elas achavam que nós tínhamos feito política na saúde. E nós, na verdade, fizemos a política da saúde, que é uma coisa completamente diferente. Mas, em 1978, quando eu estava no segundo governo como secretário de saúde, eu fui convidado pelo presidente João Figueiredo para participar do governo, do seu ministério, o Ministério da Previdência e Assistência Social, muito ligado, por causa do INAMPS, à área da saúde, e com quem nós mantínhamos um contato permanente, até porque algumas doenças transmissíveis precisavam deste conluio, ou seja, desta verdadeira ação conjugada. E eu submeti à equipe técnica, porque eu não tinha participado nunca de nenhuma eleição. Não era político legislativo, não era político que buscava, vamos dizer assim, a vitrine. O que eu gostava e ainda gosto é do executivo. Então eu submeti a eles este convite, se eu aceitava ou não. E eles acharam que eu devia concorrer, então, a deputado federal. E claro que o presidente Figueiredo queria que eu chegasse lá com uma posição bem confortável em matéria de votação. E eu fiz naquela época 100 mil votos e foi uma campanha que eu não gastei absolutamente nada. Porque de um município para o outro, quem me levavam eram os funcionários, os amigos, os admiradores e aqueles que reconheceram o trabalho que nós fizemos na Secretaria da Saúde. E é claro que no Ministério da Previdência, já como deputado federal, nós pudemos aprofundar. Aí, uma característica onde há aquela mescla entre a política e o executivo, fazendo a boa prática de uma saúde adequada para os beneficiários da Previdência Social, no caso do INAMPS, e para aqueles que estavam num programa de saúde pública nas unidades sanitárias. O importante relatar é que nós fomos os precursores do SUS com o Prev Saúde, porque o Ministério da Saúde o ministro foi indicado por nós. E com esta simbiose, porque ele fazia parte da minha equipe da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul, nós pudemos avançar neste programa. Então, é claro que nós vamos ter que falar sobre política. O ministro da Saúde falou que o país está livre de risco de gripe aviária. Como é que é a situação com relação a essas epidemias no nosso país? Gripe aviária, gripe suína, etc. Como é que é o controle disso? Olha,
A gripe, de um modo geral, ela tem mais de 300 vírus. E sempre, quando fazem a vacina, é para um tipo de vírus. Então, é por isso que ela não é feita em massa. A equipe de epidemiológica da Secretaria de Saúde, cujo médico era o Dr. Clóvis Tigre, ela não, à época, há 40 anos atrás, não recomendava uma vacinação em massa. Hoje, o que se faz para evitar é essa vacinação em áreas específicas, ou seja, em pessoas que estão mais suscetíveis de terem estas doenças. Agora, o grande problema no nosso país é que nós temos doenças que não precisaríamos ter mais, como a dengue, né? Nós temos que controlar o vetor, que é a Aedes aegypti, para que isso não ocorra. Nós temos que controlar também a gripe A, que é muito mais importante, porque a gripe aviária, ela é, claro, importante, mas ela ocorre mais nos animais. Ela pode ser transmitida, mas em termos de saúde pública, não há ainda um programa, pelo menos a nível nacional, que eu conheça. A política e a gestão pública na área da saúde. Dr. Nilson Mai, presidente da Unimed RS, como é que surgiu a necessidade de abordar esse tema hoje? Pois olha, nós, em torno do ano 2000 aproximadamente, tivemos uma ideia baseada num equívoco, essa ideia, que acontecia até então no mundo cooperativista. Havia dentro da doutrina cooperativa, um artigo que dizia que deveria haver neutralidade política. E durante muitos anos, essa frase, esse termo, foi entendido de maneira errada como omissão política. Na realidade, o que o cooperativismo pregava, e prega até hoje, é de que a instituição, a cooperativa, de maneira geral, não deve se atrelar a um partido, mas que não deva participar da vida política, porque isso é impossível, né? Eu tenho uma frase que tirei de algum lugar aí, que diz mais ou menos assim: quem não gosta de política acaba sendo mandado por quem gosta, né? Então, nós entramos nesse rumo, né? Pegamos essa estrada e começamos nessa década, aí no começo do ano 2000, fazer um encontro que a princípio era pequeno, e dali surgiu a criação do Conselho Político da Unimed RS. Né? A partir desse conselho, nós evoluímos, fizemos já diversos cafés da manhã com política, né? E este de hoje é mais um, com o nosso convidado, ex-governador, ex-ministro Jair de Oliveira Soares, e fizemos o Fórum Político da Unimed. Esse fórum, hoje já reconhecido, eu diria aqui no Rio Grande do Sul, foi estendido para a Unimed do Brasil, e hoje nós temos também o Fórum Político Nacional, graças ao exemplo que se deu aqui no Estado. Esse é o resumo da história. Né? E é verdade, nós temos acompanhado várias edições dos Cafés com Política, diversas personalidades participando, fazendo palestras, talk show, porque os médicos, os participantes, eles interagem. É bem aberto, é um evento assim bem informal. Como é que foi a escolha pelo médico e político Dr. Jair Soares para esta edição? Temos privilegiado sempre nesses encontros pessoas não só médicos, não só ligados ao ramo do cooperativismo, mas também cientistas políticos, como já aconteceu, filósofos, escritores, participantes da vida associativa, política, cultural do Estado. E agora chegamos à conclusão desse convite para o Dr. Jair, que é dentista. Ah, ele é dentista. Mas está na área de saúde, está no ramo, né? E que foi secretário de saúde aqui num dos momentos de maior realce da saúde pública no Rio Grande do Sul.
Ele conseguiu reunir uma equipe de médicos que depois foram convocados pela Organização Mundial de Saúde, dentre os quais tem 1 ou 2 que ainda moram ou em Genebra, ou em Washington, em algum lugar da Europa ou dos Estados Unidos. Não em Los Angeles, onde tu vais, daqui a pouco, representar o nosso país, né, numa missão, e de lá certamente falará conosco algumas vezes, né, mas em outros locais. Então, por isso é que nós achamos, pelo trabalho dele desenvolvido nessa área de saúde, de convidá-lo hoje para contar essa história, né? Porque ele já foi ministro, foi governador, foi deputado, foi vereador, passou toda uma carreira política. Então a gente gostaria de saber e conhecer esse pedaço da história. E ao final dessa palestra nós temos uma surpresa para ele. Ah, é? Mas pode contar pra gente aqui já. Sim, né? porque depois, né, vocês vão ter, vamos dizer, a primazia de saber. Vocês sabem que nós temos aqui a escolha, cada 2 anos, do amigo da Unimed. E essas pessoas não são escolhidas dentre aqueles que estão na mídia, digamos, né? É muito comum as empresas dizerem, vamos dar um título, um certificado para o governador, para o prefeito. Isso não nos parece adequado. Então nós procuramos sempre alguém que tenha tido na sua história uma ligação com o cooperativismo Unimed, que tenha nos ajudado, que tenha participado da nossa história. Então nós já temos aqui 3, no decorrer desses 10 anos aproximadamente, amigos da Unimed. Tá? E agora então hoje nós vamos, de surpresa, que ele não sabe, né, nem imagina, nem sabe que está sendo preparado isso, de escolher e entregar esse título também ao Dr. Jair. Tá? Com certeza ele vai ficar muito feliz, muito satisfeito, emocionado. Saúde e política tem uma ligação muito forte, né? O Dr. Jair Soares, então, na verdade, ele é odontólogo, assim como o Rigoto, Germano Rigoto, e assim como muitos médicos que viram deputados federais, estaduais, vereadores. Esses profissionais da saúde, os odontólogos, os médicos, que se inserem na política, eles querem realmente fazer a diferença, fazer com que esse país de desdentados ou esse país que sofre tanto na saúde pública seja diferente, cresça. No caso do nosso convidado, eu acredito que pela sua gestão, pelo trabalho que ele realizou, pela equipe que ele formatou, a resposta seria sim. Eu acho que houve uma evolução e essa evolução no governo seguinte se perdeu, né? Eu participei disso. Eu vou contar algumas histórias depois aí da minha participação nesse período como médico concursado do Estado lá em Lajeado. Mas eu te diria que de maneira geral, como existem médicos, escritores ou escritores médicos, é um pouco diferente. Também o médico, de maneira geral, que eu vejo no Congresso Nacional, e que é deputado, e que é senador, eu diria assim, 90% não tem mais nada a ver de interesse com a área de saúde. Eles têm a ver com os seus próprios interesses, com o partido, com a designação do que é feito para votar naquela situação. Então, isso a gente pode observar, é muito fácil. Examine lá, parece que tem quase 50 médicos. Eu não vejo nenhum deles, desses que eu conheço, com raras exceções, que esteja interessado em melhorar realmente a área de saúde no país. É a política que predomina sobre isso. O Cindy Lojas Porto Alegre promoveu o Café com Lojistas, apresentando o tema Como construir marcas fortes no varejo. O palestrante, professor, consultor e diretor do MBA da SPM Sul, Genaro Galli, deu uma verdadeira aula para os associados presentes.
ser a sua palestra? A palestra vai abordar o aspecto da construção de marca no varejo, ou seja, toda a metodologia e os passos importantes para construir uma marca e consolidar essa marca no mercado. Dentro da metodologia que a gente trabalha, primeiro a marca tem que ter um posicionamento claro, ou seja, o que eu desejo que essa marca represente no mercado. E a partir daí trabalhar os diversos pontos de contato para que o consumidor passe a ter essa experiência e passe a ter essa percepção que foi traçada para a marca. Quais são as principais ferramentas que as organizações devem agregar para dar valor à marca? Bom, uma das principais ferramentas é trabalhar o que nós chamamos de plataforma experiencial, ou seja, trabalhar todos os pontos de contato, seja os pontos de contato presenciais, então no caso do varejo, uma vitrine, o layout, o mix de produtos que a loja trabalha, o mix de marcas que a loja trabalha, ou os pontos de contato também virtuais, Hoje tem todo um diálogo nas redes sociais que é importante também, e através dali existe um processo de construção de marca. A importância da experiência neste processo? A experiência é um dos pontos de destaque. A relação do consumidor com a marca se dá através de experiência, da experiência com produtos, da experiência com atendimento, com a experiência de toda a atmosfera de um ponto de venda. Então a experiência é um ponto fundamental para o processo de construção de marca. Paulo Cruz, vice-presidente do Sindilojas Porto Alegre. Como é que se deu a escolha deste debatedor e como é que vai ser esta palestra para os associados nesta manhã? Bom, a escolha, como sempre, parte dos nossos associados pedindo razões e motivos para que a gente faça a palestra. Essa é de uma maneira muito importante agora, nesse momento, porque nós estamos num momento de crescimento vertiginoso do varejo, abrindo lojas, shoppings novos. Então, se torna imperioso que se crie marcas, E a palestra de hoje vai versar sobre isso, como se criar e fazer uma marca. É importante, o cliente quer atendimento, preço, qualidade, tudo junto num produto. Então, o pessoal, o consumidor, hoje o que ele quer? Ele quer comprar de marcas que tenham tradições, que façam um bom atendimento, que possam cobrar em redes sociais. E por isso é importante que se construam as marcas. E sobre isso vai versar a palestra de hoje. Como está a força das marcas do Rio Grande do Sul? Olha, o Rio Grande do Sul tem muitas marcas boas, O varejo, uma das maiores do Brasil, a segunda maior marca de varejo do Brasil é do Rio Grande do Sul, que é a Renner, que tem grandes planos de expansão, e assim nós temos outras marcas. Nós temos marcas em Porto Alegre, por exemplo, no varejo de confecção, no varejo de material de construção, estilo tumeleiro, elevato. Nós temos a Toque, a Rabushi, e assim nós temos várias marcas, a Trópico, nós temos várias marcas que estão se sedimentando e mostrando a qualidade do gaúcho. A Barriga Verde é outra rede que tem 86 lojas no Brasil inteiro. Quer dizer, isso é um orgulho para o Rio Grande do Sul. Nós temos a Pompeia, nós temos a Lebes, nós temos muitas marcas. O Rio Grande do Sul está muito bem de marcas. O inverno deu uma pequena trégua, o sol voltou a brilhar, está fazendo assim, um clima mais agradável. Isso é bom para os lojistas? Representa o quê? Liquidação de roupas de inverno, uma nova coleção de vestuários e calçados para esse tempo mais aprazível? Sim, os lançamentos de verão já começaram, até porque o inverno foi muito bom, foi um inverno bem rigoroso, e isso fez com que as prateleiras das nossas lojas ficassem vazias. Então nós já estamos com a coleção de verão, já estão nas nossas lojas já estão vendendo, e também, principalmente, a mulher quer se vestir mais leve, mais clara, não tão escura como é o inverno, E esse inverno nos judiou bastante, o pessoal ficou em casa, na lareira, tomando um vinhozinho. Então agora ele tem que ir para a rua, botar uma roupinha mais clara, mais nova, coisa que a mulher gosta muito, por sinal, trocar o seu dia a dia. O Jornal do Consumidor faz um rápido break e nós já voltamos com o terceiro evento da série Seminários ANAP 2013, que debateu envelhecimento populacional em Porto Alegre. Não saia daí! Com os móveis planejados Manlec, todos os ambientes da sua casa vão ficar na medida certa. Venha conversar com nossa equipe e monte o seu projeto conforme a sua vontade. Você pode pagar em até 36 vezes no carnê, em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito ou ainda em até 60 vezes no Construcard. Ligue e agende uma visita sem compromisso.
Móveis planejados Manlec. Soluções para todos os ambientes da sua casa. Tá fácil pra ninguém, hein, companheiro? Tá ruim pra você, cara? Eu não posso reclamar, não. Meu patrão deixou abastecer no posto de Ipiranga e eu ganho os quilômetros de vantagem. Eu troco por desconto no combustível e até passagem de avião. Pô, mas tu não anda com um avião desse do lado, né? Ih! E aí, Manu? Beleza? E aí? E abriu, valeu, fui! Ipiranga, um lugar completo esperando por você. Quem ama e trabalha a madeira, utiliza Gimo Protecolor UV. É a base d'água, sem cheiro, com secagem extra rápida, deixando aparente os veios da madeira. Gimo Protecolor UV, qualidade comprovada. O que move a gente é investir no crescimento do Rio Grande. O crescimento do campo, da agricultura, da pecuária. O crescimento das cidades, na capital e no interior. O crescimento da indústria, a inovação, a tecnologia. O crescimento das empresas, seja qual for o tamanho. Quando a gente investe no crescimento, o Brasil cresce e o Rio Grande cresce mais. Banrisul, evoluindo sempre com você. Pra mim, economizar é comprar bem quentinho. Olá! Bem felpuda. Bem moderna. Bem nozinha. Pra mim, economizar é comprar bem saboroso, Bem confortável. Bem fofinha. bem madura. Economizar é comprar Bem, pô. Sonora é música no seu computador, celular e MP3 player quando e onde você quiser. Assine o Sonora e baixe mais de 1 milhão de músicas grátis. Isso mesmo, mais de 1 milhão de músicas de graça para você ouvir, baixar e compartilhar a toda hora. Ligue agora 0800 777 7777 e entre para o Sonora. Sonora, música como você sempre quis. Começou a promoção Vale Mais. A cada R$50 em compras, você concorre a 5 mil em vales compras. Isso mesmo, você pode levar para casa tudo aquilo que você sempre sonhou. São 50 prêmios e 50 chances de ganhar. Pode acreditar. Vale Mais. Sua comprinha pode virar um comprão. Informe Sulpetro. Combustíveis envolvem sérios riscos de acidentes. Por isso, é importante seguir as normas de segurança no manuseio e na certificação dos equipamentos. Utilize apenas produtos adequados e siga rigorosamente as orientações de uso. Tentar economizar ou tirar vantagem pode resultar em sérios prejuízos pessoais e materiais. Sulpetro, sempre ao lado da revenda e do consumidor gaúcho. De volta ao Jornal do Consumidor, que tem o apoio de Gimo Lava-Louças. Gimo, qualidade comprovada. Manlec, acesse www.manlec.com.br e aproveite o Madrugadão Manlec. Preços ainda mais baixos, pagando com boleto bancário. E Expopetro 2013, de 26 a 29 de setembro, em Gramado. A Associação Nacional de Hospitais Privados, a ANAP, promoveu o 3º encontro da série Seminários ANAP 2013. Neste ano, o tema central é o envelhecimento populacional e as repercussões na atividade hospitalar e na gestão da assistência. O encontro em Porto Alegre foi realizado no Centro de Eventos do Sheraton, contando com a participação de especialistas que abordaram a complexidade do assunto e a necessidade de buscar alternativas para lidar com um número cada vez maior de idosos.
doutora Mayra Calef, médica mastologista, presidente do IMAMA, está aqui participando do evento da ANAP. Fez o seu doutorado exatamente sobre envelhecimento e câncer de mama na Inglaterra. Tudo a ver, então? O câncer de mama tem um dos principais fatores de risco, é a idade. Quanto mais idade, mais o risco para câncer de mama. É como se fosse na próstata do homem, né? Isso é bem entendido pela comunidade, mas na mama não. Então, às vezes, as mulheres param de fazer mamografia, já têm dificuldade de se autoexaminar, perdem um pouco essa questão da prevenção com a idade. E isso é um grande erro, porque nós estamos até chamando a atenção aos cuidadores, às clínicas de saúde que cuidam de idosos, aos familiares, para que de quando em quando palpem ou ajudem essas pessoas a se vestirem para entender e observar como é que está a situação das mamas. Então essa palestra de hoje, essa conferência é super interessante porque ela dimensiona o problema para o futuro. Se hoje em dia o câncer de mama atinge 52 mil mulheres no Brasil, com essas taxas rápidas de envelhecimento, e o câncer de mama aumenta com a idade, então nós teremos realmente uma avalanche de câncer de mama daqui para frente. Então o problema é aquele que se diz não é só ter câncer de mama, esse talvez seja o menor dos problemas. O problema é como evitar a morte com ele e como nós vamos nos preparar como sistema de saúde para atender com velocidade e qualidade toda essa população idosa que também vai ter dificuldade, às vezes, anestésicas, de tomar certos remédios, quimioterapia já não é tão fácil. Então, é muito preocupante na área da oncologia todo esse envelhecimento rápido da população, com uma esperança de vida que é excelente, pelos índices que nós estamos vendo, mas o desafio é grande. Como presidente do IMAMA, não posso deixar de lhe perguntar o que você achou da atitude que a atriz Angelina Jolie tomou de fazer uma mastectomia após constatar, através de testes, que ela tem carga genética e grandes possibilidades de desenvolver câncer no futuro, até por causa de um forte histórico familiar. Por ser uma atriz tão conhecida, tão linda, talvez a mais bem paga do mundo no momento, ela foi muito corajosa e inteligente. Porque o que mais tocou ela para que ela fizesse as cirurgias que ela fez, e eu tenho certeza que ela pensou muito, fez aconselhamento genético, estava numa boa equipe, ela teve esse senso de maternidade fortíssimo, porque os filhos dela estavam preocupados que fosse acontecer com ela, ou aconteceu com a mãe dela e com os parentes dela. Então, assim, eu só vejo a necessidade de cirurgias profiláticas quando realmente tem o gene marcado. E nesse caso, ela tinha o gene marcado, ela estava numa idade apropriada para fazer isso, que isso é uma outra, e ela vinha de uma família já sabedora de ter a mutação genética. Então, não é aquela mulher que hoje em dia entra no consultório, eu quero fazer o teste. A senhora tem história familiar? Ah, tenho sim, uma tia na minha família com 60, 70 anos que teve. Não, essa família não tem necessidade de ser investigada. Hoje em dia, existem critérios para a investigação de testagem genética. E a Angelina Jolie prestou uma grande ajuda para esclarecer de uma vez por todas essa questão que o câncer familiar ele é responsável por menos do que 10% de todos os cânceres, ou seja, 90% das mulheres têm câncer e não tem ninguém na família. Talvez seja por todos esses fatores de risco que nós falamos agora aqui nessa palestra da ANAP, que fala que os fatores de risco, obesidade, sedentarismo, uso abusivo de álcool,
principalmente no câncer de mama, obesidade, isso tudo está relacionado com aumento de doenças como o câncer da mama também. Eu não posso deixar de lembrar o caso da cantora colombiana Soraya, que infelizmente faleceu, e na família tinha a mãe, a avó e a tia com câncer de mama e também faleceram, e o destino dela não foi diferente, infelizmente. Mas, doutora Mayra Calef, você está aqui desde de manhã cedo. Este evento é o dia inteiro, manhã, tarde, final da tarde, aqui no Sheraton, até agora, até o final da manhã. O que foi explanado, o público aqui pôde perceber de bom? Acho que a essência do que foi dito aqui é que nós precisamos dar atenção a esse assunto. O envelhecimento é uma questão de saúde pública e uma questão social. Eu acho que adorei a frase, eu como pesquisadora gostei muito da frase que a palestrante disse que todas as pesquisas boas deveriam servir para melhorar as políticas públicas. E eu acho que isso é o que está faltando, né? Pesquisa no Brasil para fazer política pública pro Brasil. Eu acho que essa questão é fundamental, nós conhecermos os nossos idosos, nós conhecermos as necessidades dos nossos idosos, porque, afinal de contas, o idoso, como ficou claro, não é uma idade, é uma situação, né? E com várias mudanças. Às vezes ele tem uma independência, às vezes ele não tem independência, mas tem autonomia, às vezes ele precisa de um cuidado mais médico, às vezes é um cuidado mais de estar inserido num convívio social. Então, assim, tem várias coisas e eu acho que a gente está virando as costas para os velhinhos. E eu, que já estou indo mais para lá do que para cá, já estou pensando como é que a gente pode envolver pessoas mais jovens nessa questão dos idosos. Porque essa mistura, a sabedoria, a experiência do idoso com a agilidade, a motivação dos jovens, eu acho que isso foi até uma das coisas que o nosso Papa falou, né? Quando ele esteve aqui, que nós precisamos misturar os dois. Mais para lá do que para cá, mas está lindona, continua lindona. Parabéns pelo trabalho, doutora Mayra Calef. Obrigada, muito obrigada. Doutor Cláudio Seferin, diretor-geral do Hospital Mãe de Deus, também presente neste evento que está debatendo os impactos que o envelhecimento causa na nossa cidade, no sistema público de saúde também. Como é que está sendo este evento? E que causa nas pessoas também, né? Renata, esse evento é super importante, né? Ele está sendo promovido pela ANAP, que é a nossa Associação Nacional de Hospitais Privados, e a ANAP está regionalizando algumas discussões polêmicas aí no segmento de saúde, né? E certamente o envelhecimento hoje é uma das grandes questões que a gente enfrenta na sociedade, né? E para o qual nós não estamos preparados, né? Então esse evento hoje ele pretende fazer um debate a respeito dessas questões, de como preparar os hospitais, como educar as pessoas para um envelhecimento saudável e para uma vida mais feliz, né? E como criar, digamos, soluções e tecnologias para fazer com que as pessoas consigam viver melhor essa nova expectativa de vida que nós temos, né? Já em torno de 75, 76 anos, né? Então, neste momento, a rede hospitalar e os médicos precisam também repensar os seus modelos de atendimento, né? Preparando-se melhor para atender essa população que tem aumentado a sua expectativa de vida de uma forma bastante significativa nos últimos anos. E o sistema de saúde Mães de Deus sempre investindo em qualificação, cursos, enfim, para que os colaboradores possam atender cada vez melhor a esses pacientes da melhor idade. Sabe que os números são impressionantes. Os pacientes de mais de 60 anos que internam no hospital hoje, eles atingem quase 60%, né? E os pacientes com mais de 75 anos, mais de 15% das internações. Então, você imagina que o hospital ele precisa se preparar para atender esse tipo de paciente, né?
não é o mesmo hospital de alguns anos atrás. Não, essa realidade que vem crescendo do número de idosos que internam exige outras técnicas de atendimento, né, outras técnicas de acolhimento e novas tecnologias. Nós estamos nos preparando para isso. O novo Hospital Mãe de Deus, que nós pretendemos lançar o ano que vem, durante a Copa e para o segundo semestre em especial, ele deverá ter ajustes no seu projeto voltado para essa nova realidade. Doutor Alceu Alves da Silva, superintendente executivo do Hospital Mãe de Deus, vai me dar umas informações muito importantes sobre este evento que está ocorrendo hoje no Sheraton, o dia inteirinho. Não, na verdade, eu estava brincando contigo de te dar umas informações importantes a respeito desta realidade aqui no Rio Grande do Sul. Tá? O Rio Grande do Sul é hoje o segundo estado brasileiro com população proporcionalmente mais idosa. Tá? Nós temos aqui no Rio Grande do Sul, para cada jovem, para cada 100 jovens, nós temos 43 idosos. E Porto Alegre é a segunda capital brasileira, com uma proporção realmente preocupante. Nós temos 62 idosos para cada 100 jovens. Tá? Então, essa realidade que nós estamos vendo nesse evento, que é uma realidade mundial, tá? Aqui especificamente no Rio Grande do Sul e na nossa capital, ela é uma realidade mais contundente ainda. Então, essas providências todas, a questão das políticas públicas para o idoso, né, tudo isso são fatores que aqui nós vamos viver com muito mais intensidade. Só para teres uma ideia, nos últimos 10 anos, a população do Rio Grande do Sul cresceu apenas 5%. Mas se nós olharmos o quanto que cresceu a população idosa, essa população cresceu 48%. Então, nós crescemos 20 vezes mais lá, do que a população idosa no Rio Grande do Sul, cresceu 20 vezes mais do que a população do estado. Então, são informações importantes onde mostra que nós precisamos efetivamente trabalhar fortemente a questão de políticas públicas, né? E também os próprios hospitais de absorver todos os impactos que isso significa. É por isso que todo mundo está fazendo mais leitos de UTI, porque um dos impactos do paciente idoso é que ele não tem só a sua doença principal, ele tem a sua doença principal e as suas comorbidades. Então, ele é um paciente mais complexo, precisa de uma recuperação mais complexa, usa mais recurso, é mais submetido ao risco do ambiente hospitalar, e aí tem uma série de impactos que nós precisamos cada vez mais estarmos estudando e nos preparando para esta realidade que não é que ela vai acontecer, ela já está acontecendo. O brasileiro vive cada vez mais. Felizmente, né? Porque esta é a relação. Se nós vivemos mais, mas vamos viver mais no período onde nós mais vamos utilizar serviços de saúde. Tá? Evidentemente que do ponto de vista de custo, isso aumenta o custo. Tá? Porque um dos grandes fatores que mantém a vida é o desenvolvimento tecnológico. Tá? E ele faz esse papel, mas evidentemente isso significa investimentos, custos. Né? Então há todo um aparato que precisa ser discutido. Né? Como foi colocado aqui, colocando o idoso no centro de tudo, né? Não apenas nos aspectos que envolvem a sua doença, mas também nos aspectos que envolvem a sua vida, as suas emoções, né? O seu relacionamento com a sociedade, que tudo isso já está mudando e vai mudar muito mais. Dr. Fábio Leite Gastal é superintendente médico assistencial do Hospital Mãe de Deus, também está participando dessa mesa redonda que fala sobre os impactos do envelhecimento no sistema de saúde nas regiões metropolitanas. Como é que vai ser a sua participação? Na verdade, eu vou apresentar uma contribuição à mesa baseada na questão epidemiológica, na questão demográfica e nos aspectos relacionados de economia da saúde, que é a minha área de interesse em termos de pesquisa. Qual é a sua expectativa para o público que está presente hoje? Não, essas discussões da ANAP, elas sempre são muito ricas porque normalmente é um público variado, é um pessoal que está vinculado à operação do dia a dia das organizações de saúde, mas também nós temos cientistas convidados, pesquisadores, então termina que sempre são debates muito ricos, muito interessantes e que ajudam no crescimento das instituições.
Fernando Torelli, superintendente executivo do Hospital Moinhos de Vento, vai participar da mesa redonda Impactos do Envelhecimento no Sistema de Saúde das Regiões Metropolitanas. De fato, a população vivendo mais demanda para os hospitais. Nós vamos abordar na nossa apresentação os impactos tanto na área do Sistema Único de Saúde como também na área dos planos privados de saúde, né? Apresentando um pouco da experiência que nós estamos construindo na Restinga, onde nós iniciamos a construção de um hospital pelo Programa de Estratégia de Saúde da Família, né, levando a promoção e a prevenção da saúde. O tema do evento, a primeira palestra foi muito interessante, mostra claramente todos nós vamos envelhecer, vamos ter mais idosos na população brasileira e mundial, e o grande desafio é envelhecer com saúde. Então, nós temos que radicalmente mudar o nosso sistema de cuidado. Os hospitais vão continuar crescendo, vão continuar se aperfeiçoando, mas a alternativa para o sistema é a promoção e a prevenção de saúde. É o idoso com saúde e o nosso papel é importante para que nós possamos cuidar deles antes que eles precisem da gente nos nossos hospitais. Crescimento e aperfeiçoamento, isso o Moinhos de Vento faz bem, sempre investindo em cursos, em eventos, simpósios, seminários, para que os colaboradores estejam cada vez mais qualificados para atender exatamente essa população idosa. Ontem nós tivemos em São Paulo, o Moinhos de Vento recebeu a premiação entre as 70 melhores empresas para trabalhar no Brasil, né, que é um reconhecimento ao trabalho que está sendo feito pelas políticas de recursos humanos dentro do hospital. O desafio nosso agora é não mais atender e qualificar a nossa equipe para o atendimento no hospital, e sim, a partir do momento com a abertura do Hospital da Restinga no final do ano, é a nossa força de trabalho sair de dentro dos hospitais e para a comunidade, para também qualificar, treinar cuidadores, a família, para que cuidem cada vez melhor dos seus idosos, das suas pessoas, né? Dr. Leomar Baman, presidente do Sindiospa, está prestigiando este evento, abordando o envelhecimento populacional. Grande impacto para os hospitais, né? Os brasileiros estarem vivendo mais. Sim, primeiro eu queria cumprimentar a ANAP pela essa iniciativa de falarmos sobre envelhecimento. Realmente a população hoje, a faixa etária nos preocupa muito, né, em termos de organizadores da saúde, dos hospitais. Então para nós é uma grande oportunidade visitar e conhecer este assunto que vai realmente impactar na área hospitalar nos próximos anos. E o que o senhor está achando até agora, o que foi explanado aqui pelos palestrantes? Vão ter mais participações também, é um evento que dura um dia inteiro? Perfeito. Não, eu acredito que todos os temas apresentados, como agora e agora com o novo grupo que falará, são importantes, são desafiadores e também, de alguma forma, orientadores para nós como gestores na área da saúde, né? Dr. Mauro Stormovski, diretor de comunicação do Sindiospa, o Sindicato dos Hospitais e Clínicas da nossa capital, também está prestigiando este evento que está debatendo os impactos da população, do envelhecimento na população. Como é que está sendo esse evento para o senhor? Bom, muito bom dia, em primeiro lugar, a todos. Na realidade, este evento, feito pela Associação Nacional dos Hospitais Privados, que o Sindicato dos Hospitais de Porto Alegre também prestigia, está apresentando um tema que muitos de nós, talvez, hoje ainda não percebemos, mas há um envelhecimento normal da população mundial, onde a expectativa de vida cresce a cada dia. Nós temos uma taxa de natalidade também sendo reduzida a 1,8 filhos por casal, quando na realidade a taxa de reposição é 2,1, porque precisa de 2 pessoas para gerar uma nova criança. Então nós estamos olhando este evento como uma perspectiva de futuro, 2020, 2030, porque nós precisamos nos preparar neste momento para atendermos às necessidades decorrentes deste envelhecimento da população. As epidemias vão mudar, as doenças que serão necessárias serem tratadas com a população mais idosa precisam estar sendo previamente organizadas, toda a parte de infraestrutura, a parte de cuidadores, a parte de formação de pessoal, todo esse conjunto de fatores que impacta o envelhecimento da população. Antigamente dizíamos que tínhamos uma pirâmide, hoje nós temos o que popularmente chamamos de barril. O que é um barril?
no meio nós temos uma grande quantidade de pessoas e na parte de cima, com mais de 70 anos, nós temos um grande número de pessoas hoje nessa faixa etária. E para isso, as instituições de saúde, nós como sindicatos hospitais, a Associação Nacional dos Hospitais Privados, que aqui se encontra organizando o evento, precisam estar preparados. Os nossos estabelecimentos de saúde precisam estar preparados para que este impacto seja de menor monta, porque se não tivermos uma estrutura adequada para o atendimento desses idosos, nós teremos muita dificuldade no futuro para poder mantê-los. Então a ideia é basicamente assim, nos prepararmos para este envelhecimento da população, para essa nova mudança do que chamávamos de pirâmide populacional. Hoje é um barril populacional. Significa que todas as camadas estão vivendo cada vez mais. E as pessoas, obviamente, vão chegar, em alguns casos, a mais de 90 anos. Mais do que nunca, né? Precisamos nos preparar, especialmente porque ano que vem, 2014, já está aí Copa do Mundo. Copa do Mundo. Esse também é um assunto muito importante. A gente, aqui no Rio Grande do Sul, temos uma das sedes da Copa do Mundo e hospitais de referência. Porto Alegre é uma cidade privilegiada, porque nós temos no Rio Grande do Sul 2 hospitais certificados pela Joint Commission International, que é, sem dúvida nenhuma, uma das mais altas qualificações que temos. E os outros hospitais da capital do Rio Grande do Sul também são certificados por outras instituições. Então, o Rio Grande do Sul, do ponto de vista da Copa do Mundo de 2014, tem sim uma capacidade assistencial na área da saúde para estar preparado ou está preparado para receber todas essas pessoas que vão vir neste evento que será a Copa do Mundo. Então nós acreditamos que é fundamental estar preparado para aquilo que advém. E este evento ele mostra exatamente isso. O que devemos fazer agora para estarmos preparados para essas mudanças que vão chegar necessariamente. Dica do Jornal do Consumidor. O Bourbon Shopping Valig tem uma nova atração totalmente inédita na cidade, que vai provocar fortes emoções e muita diversão. É a nova sala de cinema IMAX. Uma sala de cinema como nunca se viu aqui no estado. Sua arquitetura diferenciada e a tecnologia IMAX proporcionam uma experiência única e impactante. Agora sim você vai se sentir dentro do filme. É diversão garantida para toda a família. Reúna a turma, consulte a programação e divirta-se no novo cinema IMAX, no 4º piso do Bourbon Shopping Valig, na Assis Brasil 2611. E o Jornal do Consumidor desta semana vai ficando por aqui. Lembre-se de acessar a nossa página na internet, que é consumidorrs.com.br e agora também Consumidor BR, BR de Brasil.com.br. Até a próxima! Trabalho com compra de imóveis, sou um investidor. E é aí que entra a Guarida, me orientando, me abrindo as melhores oportunidades e garantia tudo que o investidor procura. Durante a faculdade de medicina, eu já sonhava com o meu consultório. Foi um projeto que a Guarida me ajudou a concretizar. O dia a dia da Guarida não é feito apenas de imóveis e condomínios. É feito de sonhos e projetos de vida. Guarida Imóveis. Tudo que a gente faz é por você. Pra mim. Economizar é comprar bem quentinho. Bem felpuda. Bem moderna. Bem docinha. Pra mim, economizar é comprar bem saboroso, Bem confortável. Bem fofinha. bem madura. Economizar é comprar Bem, pô. O que move a gente é investir no crescimento do Rio Grande. O crescimento do campo, da agricultura, da pecuária. O crescimento das cidades, na capital e no interior. O crescimento da indústria, a inovação, a tecnologia. O crescimento das empresas, seja qual for o tamanho. Quando
Quando a gente investe no crescimento, o Brasil cresce e o Rio Grande cresce mais. Banrisul, evoluindo sempre com você. Sonora é música no seu computador, celular e MP3 player quando e onde você quiser. Assine o Sonora e baixe mais de 1 milhão de músicas grátis. Isso mesmo, mais de 1 milhão de músicas de graça para você ouvir, baixar e compartilhar a toda hora. Ligue agora 0800 777 7777 e entre para o Sonora. Sonora, música como você sempre quis. Tá fácil pra ninguém, hein, companheiro? Tá ruim pra você, cara? Eu não posso reclamar, não. Meu patrão deixou abastecer no posto de Ipiranga e eu ganho os quilômetros de vantagem. Eu troco por desconto no combustível e até passagem de avião. Pô, mas tu não anda com um avião desse do lado, né? Ih! E aí, Manu? Beleza? E aí? E abriu, valeu, fui! Ipiranga, um lugar completo esperando por você. Com os móveis planejados Manlec, todos os ambientes da sua casa vão ficar na medida certa. Venha conversar com nossa equipe e monte o seu projeto conforme a sua vontade. Você pode pagar em até 36 vezes no carnê, em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito ou ainda em até 60 vezes no Construcard. Ligue e agende uma visita sem compromisso. Móveis planejados Manlec, soluções para todos os ambientes da sua casa. Começou a promoção Vale Mais. A cada R$50 em compras, você concorre a 5 mil em vales compras. Isso mesmo, você pode levar para casa tudo aquilo que você sempre sonhou. São 50 prêmios e 50 chances de ganhar. Pode acreditar. Vale Mais. Sua comprinha pode virar um comprão. Panvel. Você sempre bem.